Vamos lá, alunos. Nosso tópico sobre as ferramentas, tá? O que é essencial, vou falar para vocês. O que a gente mais usa no dia a dia, tá? Tanto para trocar tela, como para trocar bateria, fazer os servicinhos básicos ali de solda. Cerca de 80% dos nossos serviços ali a gente vai precisar de pelo menos uma ferramentinha dessa, tá? Uma ferramenta que faça a função dessas ferramentas. É, Vou começar pela fonte de bancada, que é a mais importante da nossa assistência, ela que permite que a gente faça o diagnóstico, né, dos aparelhos ali com muito mais precisão. Tudo aquilo que não for serviço, por exemplo, estético, ali uma troca de uma tela visivelmente trincada, uma tampa, um chassi ali, uma carcaça, a gente usa a fonte. A fonte deixa a gente fazer diagnósticos dos aparelhos, principalmente quando eles não estão ligando, quando eles estão travados, quando eles estão com problema de software, de solda fria, de problema na placa, enfim. Ali a maioria dos defeitos a gente pega pela fonte aqui, tá? Então, uma ferramenta de diagnóstico importantíssima. Eu gosto de começar sempre por ela. Dá choque em bateria também, né? Enfim, ferramentona. Vamos lá. A fonte de bancada. Basicamente, ela vai ter os jacarezinhos aqui para a gente ligar o aparelho ou a bateria. Ela serve como se fosse uma bateria, assim, entre aspas, e um carregador ao mesmo tempo, só que a gente pode alternar aqui, né? A gente pode colocar a tensão que a gente quiser e a corrente que a gente quiser. E isso faz com que muita coisa consiga ser diagnosticada, porque a partir da interpretação da corrente aqui, tem uma tabelinha no nosso curso, no material que está sendo disponibilizado para vocês, de alguns padrões de corrente da fonte. E através desses padrões que a gente consegue saber quando que o aparelho está ligando, quando não está ligando, quando, por exemplo, entra um aparelho lá que ele não dá imagem, ele caiu e trincou a tela. Como você realmente vai saber se o aparelho tem algum problema na placa, ou se ele está travado, ou se é só a tela, a fonte, através da fonte, basicamente, né? Ela que vai mostrar aqui os padrões pra gente. Então a gente consegue tirar muitos diagnósticos com ela. Aqui a gente seleciona, depende do modelo da fonte, tá? Eu vou explicar desse tipo de fonte aqui, a 306 da Unity. A gente pode clicar aqui e selecionar, por exemplo, a tensão do carregador, ó, de 5.2. Aí tem os cabinhos que a gente adapta aqui para o USB tipo C ou para o micro USB. A gente consegue, por exemplo, carregar o aparelho por ela. Também tem uns kits de cabos que a gente liga no conector da bateria. A gente consegue energizar o aparelho ali na tensão dele, que é a tensão de 4 volts, e ligar ele. E, por exemplo, quando a gente aperta o botão Power, aqui muda o valor da corrente. A gente consegue saber se o botão está funcionando ou não. Então, assim, ferramentona, tá? Importantíssimo da gente usar. E quais são os cuidados que você tem que tomar, né, na hora de comprar uma fonte? O primeiro cuidado que você tem que ter é saber se ela tem corrente suficiente para alimentar os aparelhos. Por quê? Porque hoje em dia tem alguns aparelhos que consomem, dependendo da função que você estiver testando, que podem consumir mais de 2 amperes. E tem algumas fontes dessa que vêm com máximo 2 amperes de corrente. Então, pode ser que o aparelho desligue quando você estiver fazendo o teste ou que ele não funcione direito. Porque a fonte, se ela tiver até 2 amperes, ela não vai conseguir mandar mais corrente. Tem umas funções que pedem mais, tá? São poucos aparelhos, mas, por exemplo, o tablet. Tem muito tablet que realmente consome mais do que 2 amperes em funções simples. Então, sempre que você for comprar uma fonte, compra de pelo menos 5 amperes para cima ali, tá? Porque muita coisa de curto em placa também, você só consegue pegar com uma corrente maior do que 2 amperes, tá? Outra coisa legal também é você pegar ela com mais de 3 dígitos, com 4 dígitos ali. Por quê? Porque quando a gente começa a interpretar alguns padrões de corrente ali, tem algumas correntes pequenas que, se a fonte tiver 3 dígitos, ela não vai conseguir mostrar pra gente, porque vai ficar tipo assim, ó.
entende? Então uma corrente de 150 miliamperes, você não vai ver 150, você vai ver 15, por exemplo. Então você pode acabar errando um diagnóstico por causa disso. Principalmente quem está começando, começa a fazer muita pesquisa ali sobre alguns tipos de padrões de consumo, né? Às vezes entra num grupo técnico ali e o pessoal fala, o aparelho está consumindo tanto e tanto e tanto. E a maioria da galera também usa a de 4 dígitos, então fica até mais fácil de você conseguir obter suporte, tá? Com uma fonte de 4 dígitos. Sobre as marcas das fontes, tá? Eu recomendo demais essa do tipo da Unity, inclusive é a que eu uso no meu laboratório e lá na escola, nas salas de aula também a gente usa Unity. Por quê? Basicamente qualidade, durabilidade e precisão, gente. Tipo, ela é uma fonte que ela não dá defeito. Ela tem vários sistemas de proteção ali, até para sobrecorrente. Então, ela vem em tensão de 110 ou 220. Então, se a gente ligar ela, por exemplo, no 220, ela é 110. Ela sempre vai queimar realmente o fusível ali. Nunca deixa a desejar. Ela sempre queima alguma coisinha ali que depois do fusível sempre é fácil de arrumar na placa. Então, assim, ela é mais cara? É. Mas nunca que vai dar perca total nela. Qualquer probleminha que ela der, você consegue arrumar. É, ela tem uns atalhos aqui, enfim, a gente não precisa usar muitos atalhos, a gente só precisa saber que assim, ela é um pouquinho mais cara, mas não vai ser descartável. Diferente de, por exemplo, uma Yashun ou uma Sugo. Tipo, são máquinas que elas não têm um nível de precisão tão alto que nem essa. E basicamente, por ser tudo chinês ali, mas não é nem um problema de ser chinês, os componentes internos são feitos de uma qualidade muito inferior e muito específico. Então, tipo, você não consegue adaptar se queimar alguma coisa ali dentro, saca? E isso pode ser um problema, porque se você comprar uma fonte, por exemplo, pagar 30% a menos do que essa, só que essa daqui ela vai durar, tipo, sei lá, 2 anos. E a que você pagou 30% a menos vai durar 6 meses. Então vai acabar saindo mais caro a fonte que você pagou mais barato, sabe? Porque, tipo, em 2 anos você vai ter comprado 4 fontes, saca? Então, às vezes compensa muito mais você juntar um pouquinho mais de dinheiro ali, esperar mais um tempinho e já pegar uma marca boa e confiável que você gaste uma vez só, né? Basicamente isso. É... Galera, indispensável, tá? Ferramentona. Tem que ter na bancada. Toda bancada de assistência tem pelo menos uma fonte ali pra gente conseguir fazer os diagnósticos, tá? Vamos falar sobre alguns insumos de limpeza agora. Sobre os insumos. Então vamos falar sobre os insumos e as ferramentas de limpeza, as principais, tá? É, Sempre que a gente fizer um processo de solda, que a placa tiver com fluxo, esse tipo de coisa, essas impurezas, ou até mesmo quando a placa molhar, enferrujar, oxidar, a gente sempre usa álcool isopropílico, tá? Que é o álcool com uma menor amostragem de água, tá? A gente usa ele tanto colocando por fora, né, na placa ali, para desoxidar algum pontinho que esteja oxidado, quanto usando a banheira ultrassônica, tá? A banheira, ela é mais recomendada quando o aparelho ele molha mesmo, do tipo água do mar, piscina, chuveiro, vaso, essas coisas, tá? Porque ela vai ficar liberando bolinhas de oxigênio e essas bolinhas vão pegando aonde a escova ela não penetra, tá? Então, basicamente, ela vai ser uma banheira, que ela é ligada na tomada, tá? Tem uma tampa para o álcool no evaporar, um botãozinho de liga e desliga e os botãozinhos de potência, tá? Essa banheira, ela é bem baratinho, tá? Isso é uma ferramenta bem barata e recupera bastante placa, tá? Salva bastante servicinho. E é legal a gente ter ela também, tá? Ela também vai servir pra gente limpar nossas próprias ferramentas, né? As pinças ali, as espátulas, quando elas sujarem de fluxo também,
Ela serve para a gente manter tudo limpinho, tá? Então, a banheirinha, a gente usa álcool isopropílico, tá? A mesma coisa que a gente falou das outras marcas, né? Porém, ela é muito mais barata, né? Ela só quebra se ligar numa tensão diferente do que ela suporta ou se ela cair, tá? Ela é bem sensível, assim. Então, eu recomendo deixar ela no fundinho da bancada quando for usar, tá? Daí basicamente você vai cobrir a placa de álcool dentro da banheira. E a gente vai ensinar direitinho como que usa ela para vocês, tá bom? Então a banheira ela serve para fazer limpezas ali mais profundas com álcool. Vamos pro próximo? Alunos sobre estação de solda. Vou explicar para que serve, o que são e aonde que a gente utiliza, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre marcas também. Galera, é basicamente um soprador de ar quente, de um ar muito quente e controlado que vai derreter a solda da placa. Então, nem todas as soldas a gente consegue fazer com ferro, tá? A maioria a gente consegue fazer com ferro, mas quando a gente entra para alguns tipos de conectores de carga, microfones e alguns componentes, só a estação de trabalho consegue fazer a solda com segurança e rapidez, tá? É, tem várias marcas de estação. Eu vou falar para vocês das estações do tipo 850 da caixa preta, que são essas desse tipo aqui. E vou falar das estações de precisão, tá? Ela é basicamente uma seleção de ar, tá? Uma seleção de temperatura, um canhão que tem uma mangueira que passa esse ar com uma resistência aqui dentro e esses bicos você pode trocar para cada tipo de serviço que você for fazer, né? Ela tem um suportezinho, às vezes vem com um pegadorzinho aqui, tá? A gente liga na tomada ali e starta ela. Quando você startar, ele vai ficar piscando esses LEDs, ó. Quando o LED parar de piscar, significa que ela, quando ele, ou melhor, quando ele começar a piscar um pouquinho rápido, mais rapidinho, significa que ela já atingiu a temperatura que a gente selecionou, tá? Então, ó, vamos colocar aqui no último, ó, ficou aceso direto porque ainda não atingiu a temperatura. É quando começar a piscar, é porque ela já atingiu a temperatura, tá vendo? Será que dá para ver a brasa lá na ponta? Às vezes fica até incandescente em brasa, tá? É que tá bem iluminado, então a gente não consegue ver. Mas enfim, fica em brasa, tá? Fica em brasa e realmente derrete a solda. Então, essas do tipo 850, a gente tem que tomar alguns cuidados. Principalmente cuidado de sempre diminuir a temperatura e aumentar o ar para esfriar a resistência. Aí depois que a gente esfriar a resistência, aí sim a gente vem e desliga ela, tá? Porque é mais ou menos que nem um chuveiro. Se você ligar ele sem água, ele pode queimar. Então, se a gente tem uma resistência incandescente e a gente tirar o ar dela de uma vez, ela vai continuar queimando. Só que ela vai esquentar muito mais porque não tem o ar. Então, por isso que a gente não desliga de uma vez, tá? A gente primeiro esfria ela e depois desliga. Esse tipo de máquina aqui, ela dá uma tremidinha, é um pouquinho barulhenta. E ela não é tão precisa como essa daqui, só que para os serviços que a gente faz, da maioria do dia a dia, que são conectores e microfones, esse tipo de estação do tipo 850, 950, supre muito bem a necessidade, tá? Tem que tomar cuidado. Se quebrar é um pouquinho difícil de consertar, para falar a verdade. Só resistência que você vai conseguir trocar se ela danificar, se ela cair no chão ou se ligar numa tensão maior, esse tipo de coisa pode danificar e queimar a placa de forma permanente, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de estação aqui. Então a gente usa ela para esquentar e fazer as soldas. A gente também consegue usar ela para esquentar um pouquinho a cola dos vidros, das tampas, das baterias e facilitar na remoção, né, desses periféricos. Então, uma ferramentinha assim essencial tem que ter, tá?
Não tô dizendo, tem que ter dessa, tem que ter dessa marca, não. Mas você precisa ter uma ferramenta que faça essa função, tá? Que tem esse nível de precisão e tal. Então você vai precisar de uma estação de retrabalho. Já esfriou, vamos desligar ela. Vou explicar para vocês a diferença para esse tipo de estação aqui, tá? Primeiro, a diferença é o preço, né? Essa daqui é uma estação que vai variar ali de 500 a 650, se pegar numa qualidade assim bem razoável, né? Já essa daqui, as máquinas desse tipo aqui, do tipo 861 ali, já são máquinas para mais de R$ 2.000 ali, né? Vai variar de R$ 2.000 a R$ 3.000 dependendo do fabricante. E a diferença dessa máquina para essa é que essa daqui ela já é voltada para reparos em placas, ela já é voltada para um nível de precisão muito maior. Porém, essa daqui faz tudo que essa faz, tá? Mas essa daqui não faz tudo que essa daqui faz. Então, essa daqui ela vai ser mais estável na temperatura, ou seja, se você colocar ali, sei lá, 250 graus, ela vai ficar 250, 253, 248, por aí. Ela vai ter uma variação mínima ali de 10% no máximo, tá? Já essa daqui, ela tem uma variação muito brusca. Às vezes chega até 50, 60% a variação dela. Então, se colocou 250, pode chegar a hora que vai chegar a 350 ou 150, sabe? E essas variações para reparos avançados na placa, em processadores, em componentes do tipo BGA, essa daqui ela danifica as placas. Essa daqui não, ela não danifica. Porém, essa daqui ela faz troca de conector também, troca de microfone. E ela tem uns ajustes mais inteligentes, tanto na economia de energia, quanto na praticidade do uso, né? Por exemplo, ela tem uma base aqui, na hora que você tira, ela já liga sozinha. Na hora que você coloca ela aqui, ela mesma já esfria e já desliga sozinha também. Então, assim, são máquinas que fazem a mesma coisa, né? Ambas é ar quente, só que umas têm mais potência, mais precisão e mais opções também, né? Por exemplo, você pode selecionar canais aqui, ó. Por exemplo, eu coloquei o canal 1. O canal 1, ele tá com 250 de temperatura e 60 de ar. Aí se eu só clicar no 2, já tá com 350. E o 3, 380. Então eu não preciso ficar selecionando aqui o ar e a temperatura. Eu posso colocar os canais que eu mais uso aqui e ter eles como um atalho rápido ali. Então ajuda bastante na velocidade do reparo também. E essa basezinha aqui dela é removível, então posso colocar ela perto ali da placa que eu tô trabalhando, né? Que no caminho vai ser mais curto, né? Para tirar e colocar, então isso dá uma agilidade bem grande também. Essa daqui acha resistência também, tá? E melhor coisa é a placa dela, né? Os componentes internos dela são de qualidade e quando danifica sempre dá para reparar alguma coisa, né? Você nunca perde ela por completo. Já essa daqui ela é meio que é descartável, assim. Se você ligar numa tensão alta, por exemplo, sempre vaza em algum componente específico da placa que não dá para arrumar na maioria das vezes, ou não compensa arrumar, tá? Então, estação de ar vai servir pra gente soldar e soldar os componentes da placa, tá? A gente também tem os ferros, eu vou pegar um ferro aqui e vou mostrar para vocês. Sobre os ferros, as estações de solda que a gente chama, né? As de ar quente a gente chama de estação de retrabalho e as estações de ferro a gente chama de estação de solda, né? É basicamente a mesma coisa, pessoal. A gente tem dois tipos no mercado, as semiprofissionais e as básicas ali, né? A gente fala que são as normaisinhas e as de precisão, né? Essa daqui, do tipo 936. Geralmente, pessoal, esses modelos,
eles seguem meio que um padrão, tá? A engenharia interna deles é quase que a mesma. Essas da caixinha preta, assim, ó. Então eu vou falar para vocês as do tipo 936, que vai servir para várias outras marcas também, tá? Que são essas que usam o potenciômetro ali no meio da seleção de temperatura, tá? Essa daqui é bem simples, tá? Basicamente, a gente vai ter uma seleção de temperatura, porque ela é um ferro. E quando estiver batendo a temperatura, a luzinha começa a piscar também, tá? Essas estações desse tipo a gente consegue remover tanto o cabo aqui, como trocar a resistência interna caso ela queime também, tá? Aí tem vários tipos de pontas que a gente também consegue mudar, tá? Alterar essas pontas. Esse daqui é uma basezinha, uma base que tem uma lupinha e vem com umas garrinhas, e a gente consegue colocar ela aqui, ó, para auxiliar também, para na hora da gente fazer a solda ter um suportezinho legal ali para auxiliar tanto com a lupa quanto com a base do ferro. Essas estações do tipo 936, pessoal, é a mais recomendada para quem está iniciando, tá? Ela vai fazer tranquilamente ali as soldas dos conectores, as soldas dos microfones que a gente consegue fazer no ferro, tá? Precisa soldar alguns cabos flex, alguns microfones ali de tablets, os que usam fios, tudo isso daí você consegue fazer tranquilamente com essa máquina, tá? É uma máquina que ela é bem conhecida no mercado, tá? Toda assistência técnica conhece esse tipo de máquina aqui, tá? Esse padrão 936. Acha facinho resistência, acha facinho ponta, acha facinho cabo, tá? É uma máquina super tranquila, assim, com relação a manter, na bancada, tá? Tem que ter alguns cuidados, né? O principal deles eu acho que é nunca deixar ela ligada, não esquecer de deixar ela ligada, porque senão ela vai ficar sempre aquecendo aqui a ponta e a resistência vai estressar e não vai durar, fora que a conta é uma máquina bem conhecida ali do mercado, tá, pessoal? É uma máquina de início, assim, eu diria que é uma máquina assim de entrada, tá? Não pode danificar ela, tá? Mesma coisa, se ligar nas tensões ali diferentes, ligar no 220, ela for 110, por exemplo, pode dar problema, queimar a placa, tá? Não é um tipo de máquina que dá muito reparo. Porém, ela é barata, tá? Ela é bem barata porque ela entrega, é uma das melhores custo-benefícios assim do mercado, tá? Porém, usem as marcazinhas. Eu sempre costumo dar preferência para marca nacional, tá, gente? Ou marca nacional ou uma marca de alguma empresa que dê garantia ali de no mínimo um ano, 3, 6 meses ali no Brasil, tá? Porque como não acha peça e se você comprar com garantia do fabricante, por exemplo, chinês, você vai ter um... Sempre que for comprar, pessoal, eu recomendo ou você comprar de uma empresa nacional que te dê uma boa garantia, porque se você pegar da China e tiver que mandar lá pro pessoal da China, caso ela dê problema, vai ser uma dorzinha de cabeça, né? Então pega aqui mesmo, tá? Porque é uma máquina que você não vai poder ficar sem, porque se você ficar sem ela, você fica sem serviço, basicamente, né? Fica sem fazer o serviço. Então, pega sempre numa empresa brasileira que te dá uma boa garantia, para você não ficar sem caso ela dê algum problema, tá? Então, solda de conectores, microfones, alguns componentes na placa, tá? A gente usa esses ferros que são controlados. Algumas soldas a gente consegue fazer com ferro ali de 30, de 40 watts, porém a principal diferença desse daqui é o controle de temperatura. A gente consegue trabalhar aqui de 200 até 480 graus. Então tem alguns setores na placa que a gente vai usar mais temperatura e outros setores que a gente vai usar menos. Por exemplo, microfone, que é um pouquinho chatinho com temperatura, ele pode queimar, ele pode dar algum curto, a gente vai lá e diminui a temperatura aqui. Então não precisa ter, por exemplo, duas máquinas, uma menos potente para fazer microfones e sensores e outra para fazer conectores. Não, você pode pegar uma dessa aqui com potenciômetro, que aí você ajusta a potência dela aqui, tá? Então vale muito ter essa maquininha, tá? Ela se paga rapidinho numa bancadinha.
Essa daqui ela já é mais recomendada para quem tem interesse ou, ou tem já uma demanda de reparos em placas, tá? Ela é muito mais precisa. A mesma ideia que a gente falou das estações de assopradoras, né, as estações de retrabalho, essas daqui também seguem esse padrão. Ela é mais estável, mais potente e tem canais aqui de atalhos, tá? Mesmo o sistema inteligente de tirar ela da base e ela começar a aquecer e colocar ela na base, ela começar a esfriar, tá? Então também tem a questão de economia energética, né? A questão de agilidade aqui também e os componentes internos serem de maior qualidade. Então ela é mais robusta, ela é mais resistente a uma queda, por exemplo, uma queda física, né? Se ela cair da bancada, alguma coisa do tipo. Se você mudar ela de um lugar para o outro, ela bater, alguma coisa assim, ela é bem mais robusta, tá? Se ela danificar internos componentes, a gente também acha com muito mais facilidade para arrumar. Essa daqui específica que a gente está mostrando aqui no vídeo é uma Bacon ali lead free, né, da linha BK. É, é uma estação que ela basicamente foi feita para fazer soldas do tipo de solda sem chumbo, né, que são a maioria das soldas que as placas mais modernas usam hoje em dia, mas ela também faz as soldas com chumbo, tá? Isso daí é super tranquilo. O cabo também é removível, a resistência interna também é removível e substituível, né? Então, caso danifique uma resistência, você consegue substituir. Caso o cabo danifique, consegue substituir. Vem de todas as pecinhas dela, tá? Então, essa daqui é uma máquina que dura bastante na bancada. Para quem tem um pouquinho mais de cascalho, quer começar tem uns projetos aí de arrumar placas, né, no futuro e não quer ter tanta dor de cabeça assim em comprar uma nova caso dê problema, tá? Tem alguns cuidados especiais que é importante a gente tomar com essas estações, tá? Eu acho que o principal deles é a gente sempre deixar a ponta do ferro sempre brilhando assim do jeito que tá aqui, ó. Então sempre colocar estanho ali na ponta do ferro. E quando você for desligar ela, você desliga com esse estanho na ponta, tá? Isso facilita bastante na hora de você ligar de novo. A pontinha já vai estar estanhada. Você vai estar meio que protegendo a ponta contra oxidação, poeira, umidade do ar, assim. Então, enfim, vai durar muito mais a ponta do seu ferro. Se quando você for guardar ele, você sempre lembrar de guardar com uma bolinha de estanho ali na pontinha, tá? Então, acho que é basicamente isso sobre as estações. Vamos pro próximo. Continuando o nosso tópico de ferramentas, iremos falar agora sobre os microscópios. Microscópios USBs especificamente, tá? Esses microscópios USBs, eles são meio que padrão, assim, tá? É um microscópio com uma luz assim, você pode ligar no USB, num computador ali, ou ele pode ter uma tela embutida, descartando ali a necessidade de um computador, por exemplo. Então, ó, aqui a gente tem um conector, então uma placa, ó. O microscópio ele vai nos dar esse auxílio visual, né? Para a gente conseguir fazer o processo de solda aqui com mais precisão. Ou a gente pode ligar ele numa fonte externa ali e usar a própria tela dele para nos fornecer esse auxílio visual, tá? Galera, baratíssimo microscópio. Eu acho que às vezes você gasta mais com a base dele do que com o próprio microscópio. Mas você acha ali de 50, 60 reais um USBzinho que já dá para começar a trabalhar, tá? Não tem muito segredo. Ele vai ter um ajuste de foco, tá? A altura que você posiciona ele na base também vai influenciar no zoom dele, tá? Então é basicamente isso sobre os microscópios. Ou esse daqui é do tipo
é monocular, né? Significa que tem uma lente só, né? Aí tem os tipos binoculares, que tem duas lentes, e os tipos trinoculares, que tem três lentes, tá? Geralmente os binoculares e os trioculares, geralmente não, é sempre, eles vão ser analógicos, tá? E o microscópio que utiliza-se de uma câmera, ou monocular, quando ele é USB, assim, ele é totalmente digital, tá? Então é uma ferramenta que auxilia, né, ali no processo de troca de componentes menores, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um cristalzinho da placa, né? Aí com o auxílio dele a gente já conseguiria fazer a troca dele ali no ferro ou alguma coisa do tipo, tá bom? Então vamos para o nosso próximo tópico. Sobre as ferramentas de medição agora, tá? O multímetro. O que é o multímetro? Para que ele serve? O que tipos de diagnóstico a gente vai conseguir fazer e quais são as diferenças dos multímetros digitais, né? Esses que usam pilha e tem um visorzinho, para os multímetros analógicos. Né? Primeiro vamos entender qual que é a função do multímetro. O multímetro, ele é um multiferramentas, ele tem várias ferramentas ali dentro dele que vai permitir que a gente faça diagnósticos em eletrônica ali, uns diagnósticos que a gente precisa para saber se um aparelho tem que ser trocado um conector da bateria ou para saber se uma bateria está carregada. É uma ferramentinha bem interessante. As maiores aplicações dela para nós será fazer medições de trilhas de energia ali, tanto as trilhas do conector da bateria quanto as trilhas do conector USB. A gente utiliza o multímetro. A aplicação dele é bem simples, a gente vai entender no meio do curso alguns conceitos de eletrônica que vai facilitar mais o entendimento do multímetro, tá? Aqui eu vou explicar as diferenças físicas de um tipo de multímetro para o outro, não é uma aula de eletrônica, tá? Mas o multímetro é uma ferramenta para aplicação de eletrônica. O multímetro digital, ele vai nos mostrar uma média de valor através desse visor aqui, ó. Então aqui nós vamos escolher qual que é o tipo de escala, né? Nós chamamos isso daqui de escala. E aqui nós vamos ficar chaveando e com essa ponteirinha a gente vai ficar colocando nos pontos ali da placa que a gente quer fazer a medição. Um multímetro, ele geralmente vai ser assim, ó. Ele vai ter as chaves, o visor, uma entrada aqui para esse cabo que é removível, tá? Aqui a gente pode alternar o cabo para medir corrente. Quando ele for digital, ele vai ter uma entrada para bateria, geralmente é aquelas baterias de 9 volts, tá? Padrão ali de rádio. Um pezinho para deixar ele em pé ali na nossa bancada. Uma ponteirinha de prova, tá? Não sei se está focando, ó. Só uma ponteirinha ali do lado do anodo e o lado do catodo. Então, o multímetro. Eu acho que eu vou dar uma explicaçãozinha por cima, assim, sobre as escalas, mas a gente vai explicar mesmo quando for na aula de troca de conector de carga, que a gente utiliza o multímetro para fazer o diagnóstico, tá? Mas, ó, esse lado aqui, ele vai medir a tensão na sua forma de corrente contínua, tá? E aqui a tensão na sua forma de corrente alternada. Aqui ele vai medir a corrente em si na sua forma contínua. Aqui embaixo ele vai fazer medições de diodos e de condutores através de uma escala de continuidade, ó, que dá um bip sonoro para nós. Aqui do lado ele vai medir a resistência elétrica, tá? E aqui ele mede capacitores, aqui nessa parte, e aqui é o range. A diferença aqui é o range, por exemplo, aqui ele vai medir até 200, aqui até 20 só, a gente seleciona esses ranges. A diferença do digital
a diferença do digital para o analógico é que o digital ele nos dá uma informação com a média daquele valor, enquanto o analógico ele vai nos dar uma informação do valor em si exato através do ponteiro. Só que esse valor do analógico ele não é mais preciso do que a média que o multímetro digital nos apresenta hoje em dia, tá? Porque hoje em dia a gente tem tecnologia para os processadores dos multímetros digitais serem mais precisos do que os analógicos. Então, há alguns anos atrás, eu acho que uns 7, 8 anos atrás, os analógicos eles eram mais precisos ainda do que o digital, mas por conta de a gente não ter os processadores tão potentes nos digitais, tá? Hoje em dia é diferente, tá? Por exemplo, esse modelinho aqui, ET1002 da Minipa, patrocina a gente Minipa. Esse modelinho da Minipa, o ET102, ele é um modelinho bem baratinho, tá? De multímetro, serve super bem pra gente. Não precisa ser exatamente dessa marca, tá, pessoal? Se vocês forem pegar um multímetro digital, a gente só não recomenda Yashun, Aikari, porque isso são marcas meio que descartáveis ali. A Minipa tem multímetros muito baratos, garantia nacional, é uma fabricante nacional, então se der algum probleminha, a gente consegue suporte aqui no Brasil mesmo, tá? Então é uma ferramenta que não vai ser descartável, tá? Basicamente isso sobre os multímetros. Vamos para a nossa próxima ferramenta agora. Bom, insumos, basicamente, nós utilizaremos insumos de limpeza, insumos auxiliares e insumos de solda. Vamos começar, então, pela solda, o estanho. O estanho, ele serve basicamente para a gente repor, para a gente misturar e para a gente soldar os conectores, os microfones, esse tipo de coisa. O importante do estanho é a gente perceber qual que é a dimensão dele e qual que é a quantidade de chumbo que ele tem na sua liga. Quanto mais chumbo ele tiver, mais duro ele vai ser. Então a nossa solda ela vai basicamente ficar pouco resistente. Esse daqui ele é o mais adequado, que é o com 63 por 37, tá? 63 de liga de chumbo por 37 de liga de estanho. É o ideal para nossa solda ficar maleável, tá? Para quando o cliente for forçar o conector, ele não trincar, esse tipo de coisa, tá? Então é importante a gente se atentar só nessa composição, mas no geral não dá muito problema, até se você pegar uma composição muito pouco diferente, na verdade, tá? Junto ao auxílio do estanho, a gente tem também o fluxo pastoso, tá? Qual que vai ser a função dele? A função dele é ajudar na dissipação de calor. Ele vai agir como se fosse mais ou menos uma pasta térmica de processador. Ele vai ajudar o atrito da ponta do nosso ferro ou do nosso soprador a realmente encostar ali na solda, no estanho, para estar fazendo essa difusão de calor, tá? O fluxo mais adequado para esse tipo de solda é esse fluxo pastoso do tipo 223, tá? Não importa muito a marca, o fabricante, importa é a composição dele, tá? E o tipo de composição dele é o 223, tá? Depois do nosso fluxo, nós temos outros insumos ainda que auxiliam na nossa prática de solda, como por exemplo o breu. É importante eu dizer algumas coisinhas sobre o breu e algumas aplicações dele, porque ele tem várias aplicações ali na manutenção, tá? A aplicação mais utilizada do breu é para auxiliar na detecção de curtos. Porém, ele também tem propriedades químicas ali que auxiliam na dissipação de calor. Então, muitas vezes, a galera quando não quer utilizar o fluxo, utiliza-se do breu também.
mas a principal função dele é dar um feedback visual para nós sobre o componente ou setor que está superaquecendo, porque ele vai gerar uma fumaça ali na placa. A gente vai fazer isso na aula prática de demonstração do uso do Breu, mas ele basicamente dá um feedback visual para nós, tá? E também é utilizado como fluxo em algumas ocasiões específicas que a gente vai aprender nas práticas de solda, tá? O clássico, né, indispensável, álcool isopropílico. Por que tem que ser esse álcool? Por que não pode ser um álcool normal de limpeza, um álcool em gel, algo do tipo? Porque o álcool isopropílico, ele possui em sua composição 99,8% de álcool, ou seja, a quantidade de água nele é menor do que de todos os outros álcools. E água com eletrônica não combina muito, então toda limpeza de equipamentos eletrônicos, circuitos integrados, esse tipo de coisa, é muito mais seguro, eficiente e adequado utilizar o álcool com essa composição, tá? E essa composição, essa porcentagem de álcool, nós chamamos de isopropanol, tá? Que é o famoso álcool isopropílico, tá? Vou falar um pouquinho para vocês de um fluxo que é bem conhecido ali no mundo da eletrônica, que é o fluxo para solda líquido, tá? É, esse tipo de fluxo, nós utilizávamos ele antes de existir os fluxos pastosos de boa qualidade. E o fluxo para solda líquido, ele não possui resina, né? Ele não possui o breu, que é aquela resina na sua composição, então ele é totalmente incolor. Só que o problema dele é que ele ferve. E quando ele ferver, ele vai. As bolhas, né, do resultado ali dele ter fervido, tira os componentes do lugar. Então nós não utilizamos esse fluxo para fazer os serviços de microsoldagem. E além dele ferver, ele evapora muito rápido. Então o fluxo ele acaba sumindo da placa antes do estanho atingir um ponto de fusão, antes da solda começar a derreter. Então esse fluxo foi utilizado muito tempo no mundo da soldagem eletrônica, mas hoje com os fluxos de maior qualidade, os fluxos resinosos, os fluxos pastosos, a gente não utiliza mais esse fluxo líquido. O fluxo pastoso e resinoso, ele também tem uma propriedade de fixar o componente no lugar quando a gente estiver soldando, né? Vai criar ali uma camada uma camada pastosa em volta do componente. Ele não vai evaporar tão rápido, então vai auxiliar também em impedir que o componente saia voando quando você estiver soprando ali com calor, né? Coisa que não acontece com o fluxo coisa que pode acontecer, né, com o fluxo líquido, tá bom? Então é basicamente essa a diferença, tá, do fluxo líquido para o fluxo pastoso. Entra um pouquinho na categoria de insumo, mas aqui no caso não entra na categoria de insumo de solda, mas é um insumo ali de acabamento, né? E de fixação que são as colas, no caso B7000, T7000. Esses tipos de colas, elas possuem a finalidade de colar as telas, algumas assistências colam baterias também, mas eu não recomendo, tá, gente, colar bateria com cola líquida. Porém, as telas, as tampas traseiras, o ideal, o mais adequado é que nós utilizemos essas colas do tipo B7000 e T7000, tá? O que muda basicamente é a coloração, uma é incolor, a outra é preta, e quando você for comprar ela, ela tem aqui um grau de viscosidade, tá?
da cola também. Não importa muito o grau de viscosidade, o que importa mais, galera, é você utilizar a cor respeitando a cor do aparelho do cliente, tá? Então, se for um aparelho preto, usa preta que vai dar um acabamento bem mais fino. Se for um aparelho branco, usa incolor ali que o servicinho vai ficar bem acabadinho, tá? Ela tem um tempo de cura que, dependendo da sua demanda, nunca será respeitado, porque é um tempo de cura muito alto, tá? O próprio fabricante aqui, dependendo do grau de viscosidade, vai recomendar 48, 24 horas, né? E a gente sabe que não é todo mundo que pode ficar sem o celular durante todo esse tempo para aguardar ela curar, né? Então, tem esses detalhes, tá bom? A gente vai ensinar como que utiliza ela para fazer a fixação de LCDs ali, vidros traseiros, mas são esses tipos, tá? B7000 e T7000. Mais alguns insumos ali, no caso, aqui auxiliando no processo de solda, aumentando a segurança e fixando alguns componentes, a gente tem a fita reflexiva. Ela serve para a gente isolar aquelas partes que a gente não quer aquecer. Então, por exemplo, vai trocar um conector de carga, ó. Conectorzinho desse tipo aqui, ó. O que a gente faz? A gente coloca a fita aqui, ó, nos pontos em volta, para não aquecer e não jogar esses componentes para fora. A gente não estressa tanto a placa. Essa fita é uma fita reflexiva, ela serve para isso, tá? Diferença entre a fita reflexiva e a fita Kempton, tá? Muita gente utiliza a fita Kempton para fazer essa função também de isolamento térmico. Porém, a fita Kempton, ela não foi criada para isso. Ela foi criada para fixar flex, por exemplo. Se você trocar um conector FPC, quiser fixar um flex, colar um flex ali para ele não ficar encostando na carcaça, não ficar encostando um lugar da placa no outro. Ela é como se fosse uma fita isolante para a placa do celular. Então, tudo aquilo que tu fizer que você não querer que encoste em outro lugar, que você querer isolar, você usa a fita Kempton, tá? Que ela é uma fita que você pode deixar ela dentro do aparelho ali, que ela não é condutiva, tá bom? Mas, em alguns casos, ela também é utilizada como um isolante térmico ali, apesar de não ter essa função, tá? Um alicate de corte, tá, pessoal? O alicate é meio que uma ferramenta universal, assim, né? Quase toda a área ali de trabalho manual tem um alicate e a nossa não é diferente. Temos um alicate de corte ali, tanto para cortar a malha de soldadora, quanto para cortar algum metal, alguma parte da carcaça, meio que uma ferramenta multiuso ali para a gente aplicar na nossa bancada, tá? Esse alicatezinho aqui, ele é meio que padrão de telefonia, tá? Ele tem um aço meio temperado aqui. A gente só não indica você tentar cortar coisas, por exemplo, um prego ou alguma coisa desse tipo, porque esse tipo de alicate ele não aguenta, tá? Ele arrebenta e tem que tomar bastante cuidado para não voar um pedacinho dele. Então tem que usar só nas coisinhas de celular mesmo, tá? Uma ventosa, a gente falou um pouquinho sobre ela, mas eu deixei a ventosa aqui e a espátula aqui também, para mostrar para vocês que o kit de ferramenta que você for comprar, às vezes vem, tá? Às vezes vem com uma ventosa. No caso, esse daqui não veio, mas alguns kits de ferramentas já vem com uma ventosa e com uma espátula desse tipo, tá? Esse kit de ferramenta, por exemplo, a espátula que vem é desse tipo aqui, ó. Mas é a mesma aplicação, a mesma função dessa palhetinha aqui, tá? Tem algumas coisinhas a mais aqui que vão auxiliar bastante a gente nos processos ali de, de manutenção, que é, por exemplo, isso daqui, ó. Esse prendedorzinho aqui, né? Ele serve pra gente prender uma tela depois que colar ela, para segurar alguma coisa que a gente queira deixar em pé, por exemplo, tô trocando tô abrindo um aparelho, mas não quero desconectar a tela. Às vezes você pode segurar aqui e tal.
Então, assim, é meio que um multiuso na assistência também, tá? Esse tipo de, de prendedorzinho, tá? Ele tem uma pressão aqui bem legal, que na maioria das vezes é bem seguro de usar até para fixar a tela, tá? Porém, maioria das assistências, eu também, em algumas telas que eu troco, eu prefiro fixar com elástico, tá? Com liguinha mesmo, dessas de enrolar documento, nota, porque ela dá uma fixação bem legal também. E lembra que a gente falou das colas? Que não dá pra. Às vezes o cliente ele não consegue deixar o aparelho na assistência até a cola curar, né? Às vezes a gente faz um termo ali de responsabilidade quando o cliente quer levar o aparelho com a cola molhada ainda e ele utiliza o aparelho ali do jeito que ele conseguiu utilizar com os elásticos até o tempo da cola secar e ele levar e ele tirar, né, os elásticos depois. Isso daqui é um atomizador, tá, pessoal? É basicamente um equipamento que pega aquele breu, sabe? Aquela resina e ajuda a gente a aplicar na placa. A gente vai fazer outras formas alternativas ali de aplicação, mas esse daqui eu vou mostrar na prática para vocês também, que uma hora talvez vocês queiram adquirir um desse daqui que facilita um pouquinho na aplicação, tá? Vou falar sobre algumas outras coisas, como por exemplo, um, um amperímetro, tá, pessoal? Isso daqui é basicamente algo que vai carregar os aparelhos, né? Vai liberar aqui a mesma voltagem da caixinha USB ali, 5,2 volts, e vai mostrar qual que é a amperagem, né? Qual que é a corrente de saída ali. Ele serve para a gente fazer alguns diagnósticos, tá? A gente vai aprender como que a gente diagnostica problemas de carga do aparelho ali utilizando essa ferramentinha aqui que é o amperímetro, tá? Insumos auxiliares, nós temos esse daqui, ó, que é o spray congelante. Ele auxilia na localização de falhas como fugas, curtos, superaquecimentos. É basicamente a mesma função do breu ali, só que aplicado com outra técnica, né? No caso aqui uma técnica que vai congelar a placa e a gente vai ver na prática também como que aplica e como que ele funciona. Coisas para auxiliar ali na assistência, por exemplo, essa daqui é uma garrinha robozinho que a gente fala. Ela tem duas garrinhas aqui, uma lente, é basicamente para isso, ó, segurar um fio quando a gente quiser soldar, segurar a placa quando estiver fazendo a troca de algum conector, é meio que um ajudante ali da bancada, tá?